porque a visão dá mais entendimento para nós. Então, eu vou compartilhar. Pode botar o primeiro bloco aí para mim, por favor, meu filho? Vamos ver se vai funcionar. O que está aqui, está ali. Ou quase tudo. Vamos ver. Ao vivo é assim mesmo. É novo para eles, novo para mim, novo para vocês. Vamos ver o que vai acontecer aí. Isso. Foi só um glória a Senhor, irmã Vera. Deu trabalho, viu, gente? É para vocês. Qual é o tema? Quem conhece o céu não teme a guerra. E como é que eu conheço o céu? Preste atenção aqui numa coisa. Hoje o culto é longo, tem batismo, e eu vou tentar comprimir o máximo para que a gente não atrase ninguém para o almoço, para que fique tudo direitinho. Tem um recado aqui que eu esqueci. O pessoal do carro não foi lá ainda. Bota a placa aqui para mim, meu filho. Já resolveu? Então está resolvido. Graças a Deus. Então, olha só, presta atenção aqui. Você vai fazer um exame de raio-x, você vê o raio? Você vê o raio? Você vai fazer uma... Como é que chama aquele negócio? Ressonância magnética, tomografia. Você só escuta aquele barulho, né? Tac, 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 tac. Quando eu tive Covid, eu fiz um monte. Me levavam lá para fazer, fiz um monte. Para ver como é que estava o meu pulmão. Eu não via nada, nem sentia nada. Mas eles estavam vendo, não estavam? Viu o meu pulmão, disseram para mim, você está com 70% tomado. Não vi nada, não senti nada. Então tem muita coisa que a gente não vê, mas existe. Muita coisa a gente não vê, mas existe. Você liga o micro-ondas, fica olhando, bota o dedinho lá para você ver. Então, muita coisa a gente não sabe, muita coisa a gente desconhece. O que acontece no universo é uma coisa assim de magnitude incalculável. Você já ouviu falar em guerra espiritual? Para nós é espiritual, mas para eles é física. Você sabia disso? Para nós é guerra espiritual, mas para eles lá não é espiritual, é física. Anjo contra demônios. Pastor, o que é isso? Quando Daniel orou, atrasou 21 dias a oração dele, por quê? O que a Bíblia diz? Porque um anjo da Pérsia, anjo maligno da Pérsia, impediu a chegada do anjo. O anjo Gabriel teve que ir lá. Para quê? Para dar beijinho nele? Para guerrear. Deus me deu uma capacidade, eu não sei, eu já expliquei aqui para quem é membro dessa igreja, há muito tempo comigo, me acompanha, sabe? Eu escuto as asas da briga. Às vezes eu falo com vocês assim, vamos parar, vamos orar. Tem gente que tem esse dom. Você ouve a guerra. Não vejo, mas eu ouço. Então, há muita coisa acontecendo aqui que você não desconhece. Deus manda anjos a nosso favor. Então, cada um de nós tem um problema, tem uma dificuldade. Eu acredito que ninguém aqui seja livre de problemas. Todo mundo tem problema. E há uma guerra espiritual para nós, física para eles, a seu respeito. Então, tem muita coisa acontecendo que a gente desconhece. Aí a gente vai. Isso não está. Pode deixar aí, tá, filho? Não está, não. Isso aqui é que Deus foi me dando, eu fui colocando e já estava com vocês aí. 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1, não precisa abrir, não. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1, Paulo diz assim, passarei as visões e revelações do Senhor.
Passarei as visões e revelações do Senhor. Ora, se ele está dizendo que vai passar as visões e as revelações, é porque existem realmente coisas que a gente não vê. Deus quer revelar, Deus quer mostrar que existe um mundo espiritual com um trânsito terrível. Talvez tenha até sinal lá de trânsito, porque o negócio é muito complicado. Estou brincando. Entende? Pastor, onde o senhor quer chegar? Eu quero chegar em Eclesiastes 11:5, não precisa colocar, tá, filho? Só deixa aí. Eclesiastes 11:5, só quero que você ouça. Bíblia, palavra, diz assim: assim como você não conhece o caminho do vento, assim como você não conhece o caminho do vento, conhece? Alguém conhece? Você conhece, irmão, o caminho do vento? Nem como o corpo é formado no ventre da mulher, você sabe como é que é formado? Como é que cria osso dentro daquela massa? Pensa nisso. É loucura, né? Porque, pensa aí comigo. Vamos falar, só tem gente madura, né? Sai o espermatozoide, junta com o óvulo, não é isso? Se você colocar na mão e fizer assim, o que acontece? Some. Some ou não some? Aí sai o osso disso. Aí não é só osso, sai uma vida. O que tem nesse mundo que eu não sei? Muita coisa. Isso é que a gente sabe. E aí, se a gente for aprofundando, né, diz que o espermatozoide, quando bate no óvulo, ele emite uma luz. Agora, moderno aí, estão dizendo isso, né? Os estudiosos. Até me empolgo. Sai uma luz. Aí a Bíblia diz que nós somos luz. Rapaz! Aí os estudiosos descobriram, que eu já falo isso sempre aqui, porque eu amo isso, eu acho sensacional. Deus tem, no mínimo, porque pode ter mais, 2 planetas de diamante. Pastor, onde você... Eu estou estudando, meu irmão, eu estudo. 2 planetas, quer dizer, que é isso? Aí tem um sol, que é maior do que o nosso, muitas vezes. Como é que pode? Onde está isso? Aí a luz que saiu da estrela, há 2000 anos atrás, a luz que estava iluminando lá o bercinho de Jesus, é a que eu estou vendo hoje. O brilho saiu de lá 2000 anos atrás, agora é que eu estou vendo esse brilho. Quanta coisa eu não sei. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre da mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Não dá para a gente entender. Aí você vai em Deuteronômio 29. Aí diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos filhos para sempre. Então tem coisa que eu realmente que ele não me disse. E aí vem com isso uma série de questionamentos nossos. Por que isso? Por que aquilo? Por que se a Terra se mover um milésimo de milímetros para cá, a gente morre? Congela, morre torrado. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem a nós. O que está revelado? A palavra. Então, pastor, eu preciso viver da palavra, né? Olha Romanos 11:33. Está admirado. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus. São insondáveis os seus juízos, não dá para medir, não dá para calcular, e inescrutáveis os seus caminhos, não dá para entender. Jó 36:26, como Deus é grande, ultrapassa o nosso entendimento, o número dos seus anos é incalculável. Pastor, e aí? E aí que eu fico, não sei você, querendo descobrir essas coisas.
Você não tem vontade de descobrir esses segredos? Essas coisas que são possíveis a nós, porque as não reveladas não é para a gente entender mesmo. Ah, pastor, por que que o dinossauro... Meu irmão, está revelado? Fica com você. Não está? Deixa Deus. Ah, porque fulano morreu? Por que que aconteceu isso? Por que que... Deixa Deus. A sua mente não vai acompanhar a mente de Deus nunca. Nem é de ninguém. Ninguém. Juntar todas as mentes aqui, todos os computadores do mundo, não chega na unhazinha de Jesus. Então tem coisas, irmãos, insondáveis, inescrutáveis, que a gente... Mas, pastor, como é que eu fico nessa história? Bota aí para mim o segundo bloco, filho. Você lê para mim aí que eu não vou ficar virando para trás, não. Quem já viu o céu... não se assusta com o barulho, mas é preciso ver o céu, para eu não me assustar. O que está embaixo? Porque quem tem convicção de cima, vence qualquer conflito. Então eu preciso buscar mais o quê? Conhecimento. Onde eu busco esse conhecimento? Na palavra. Então, eu dei essa volta toda para dizer para você que sem a Bíblia Sagrada você não é nada. Sem a palavra você não é sustentado. Sem a palavra você não é curado. Ah, pastor, tem um médico, sim, quem deu sabedoria para ele? Foi Deus. Então, sem Deus, sem mim, como ele disse, nada podeis fazer. Então, para de lutar sozinho. Para de tentar resolver o problema pelo seu braço forte. Você não vai conseguir. Não vai conseguir. Jesus estava no Getsemane, orando. Pedro, Tiago e João dormindo. Deixaram de ver a maior glória de todos os tempos. Deixaram, pastor? Deixaram, dormiram. Deus estava ali com eles, Jesus, suando sangue, clamando aos céus, um anjo vem, serve Jesus, e eles não viram. Com isso, pagaram o preço. Por quê? Porque quando Jesus é preso, eu não gosto de dizer que Jesus é preso, Jesus se deixou prender. Pedro puxa a espada e corta a orelha de Malco. Malco não era um soldado, como muita gente ensina, tá? Malco era um sacerdote. Aliás, aprendiz de sacerdote. Ele era aluno. Aí Jesus vê aquilo, fala, vou parafrasear. Ô Pedro, estou parafraseando. Não é desse jeito. Não é pelo teu braço forte, Pedro. Que devia ser bem forte, hein? Não é por aí, Pedro. Não é por força nem por violência, meu filho. É por amor. É pelo meu espírito. Pelo que você não sabe, olha só. Colou a orelha de Malco. Gente, pensa nisso. Você lê e não dá confiança. Você pensa nisso. Não é assim não, meu filho. Violência vai gerar sempre uma violência, brutalidade. Está feito. É porque, Pedro, você não sabe o que você pode fazer, Pedro. Você podia ter pegado essa orelha e ter colado. É que você não sabe. Aí seguram Jesus. Aí, naquele afã, naquela situação, ele vê Jesus, o coração de Pedro, batendo a 500 km por hora, apavorado com aquela situação. Ele, Pedro, você não sabe, Pedro, que se eu pedisse aos céus agora, 12 legiões de anjos veriam ao meu favor? Aí os anjos lá no céu estavam todos já prontos para exterminar a terra. Os anjos olharam e falaram, o que é isso? Aí Jesus, nessa atitude, deixa estar.
E aí você sabe a história. Jesus cala o céu, quando tinha à disposição dele 12 legiões de anjos. Se um anjo, Isaías, diz que destruiu um exército inteiro, um anjo, e tem outras passagens, mas vamos ficar aqui. Um anjo destruiu um exército inteiro. Você tem, como é que é? 12 legiões de anjos, legiões. O que faria, hein? Eu acho que a terra seria exterminada. Aí Deus vem e diz assim: aos meus anjos, viu, Rian? Darei ordem a teu respeito. Como é que é? Aos meus anjos, darei ordem a teu respeito. Não toquem nos meus ungidos. Vocês estão percebendo a grandeza do que a gente não conhece, não sabe? Quem são esses anjos? Um só. Aí ele não fala assim, ao meu anjo. Ele diz, aos meus anjos, darei ordem a teu respeito. Então, se eu começo a entender que se eu tiver esse conhecimento, se eu conseguir mergulhar nessa profundidade de Deus, eu vou entender que quando ele diz assim para mim e para você, nem o mal te sucederá, é nem o mal mesmo. Nós é que complicamos. Por quê? Porque a gente não acredita de verdade. A verdade, irmão, nua e crua é essa. A gente duvida. Porque a gente não vê. É igual o raio-x. Você não vê, mas está lá. É igual o vento. Onde é que ele foi? Não sei, mas ele foi para algum lugar. É igual lá o sêmen, que produz junto com o óvulo uma vida. Como é que pode? 3 meses. Ou 3, 9. Não é complicado. Mas isso tudo também tem a teu favor. Deus garante, nenhum mal te sucederá, colocarei você num alto retiro. Mas e as situações? Aí é que nós vamos ver hoje aqui como é que a gente faz com as circunstâncias, com as doenças, com os problemas, com as dificuldades. Como é que eu faço, pastor? Então nós vamos ver aqui um pouquinho como é que Paulo reagiu a isso e outros personagens. Vamos ver aqui, ó. Vamos para o outro bloco aí. Paulo, vê se você acha aí. Paulo viu. Quando aparecesse ali para mim. Paulo viu o céu e voltou com 2 Coríntios 12, 2. Vai. Conheço um homem em Cristo. Quem está falando isso? O próprio Paulo. Ele está falando dele mesmo. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Mas por que Deus arrebatou Paulo ao terceiro céu, pastor Wilson? Porque Deus queria mostrar para Paulo o que tinha lá, que Jesus sabia e não precisou nem pedir ajuda. Deus falou, eu vou precisar mostrar para Paulo passar para vocês uma segurança tão grande, de que eu tenho controle, que eu estou no trono, e que eu tenho controle dessa doença, desse problema financeiro, dessa situação de família, eu tenho controle. Só, Paulo, que eu quero que você não se ensoberbeça com o que eu vou te mostrar aqui, Paulo. Por quê? Porque se você vê o que eu vou te mostrar e se ensoberbecer, você vai virar um Deus. Então eu vou te botar um espinho na carne, para que você não se ensoberbeça. E com esse espinho na carne, Paulo, eu vou fazer você dançar sobre ele. Por isso que eu quero que você veja. Agora, você não vai contar nada para eles. E Paulo não contou. Paulo, se você ler, ele vai dizer, nas 10 cartas que foram escritas, né, tudo, você não vai encontrar o relato de Paulo falando sobre o que ele viu no céu. Por quê? Porque não caberia em nós.
Então Deus falou para ele, você vai lá, vai ver o céu, vai ver o que tem a seu favor, mas não pode contar para eles. Eu só quero que você passe por tudo que você vai passar, Paulo, de cabeça erguida. E ninguém te põe a mão, só quando eu determinar. Você está tomando para você isso? Ninguém ceifa a sua vida, se eu não determinar. Eu sei quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Sabe ou não sabe? Eu te conheço desde o ventre da sua mãe. Aliás, antes de você nascer, eu já tinha preparado tudo para você. O sangue do meu filho, para perdoar os teus pecados, para te lavar e te libertar. Glória a Deus. Aí Paulo vem aqui em Colossenses 3:2, está aí, mostrando aí? Lê para mim. Mantenha o pensamento nas coisas. Paulo sabia. Ele não contou. Ele não podia contar. Deus falou, não pode contar. Só haja. Por isso que Paulo é um grande testemunho na Bíblia. Porque ele sabia o que tinha lá a nosso favor. Ele não sei o que ele viu, não adianta eu ficar aqui conjecturando. Mas ele deve ter visto coisas inescrutáveis e insondáveis. Que se eu falasse para você, você ia explodir. Aliás, eu nem falaria, que eu já teria explodido antes. Mas Paulo viu, Deus segurou e disse, não conta. Só dê testemunho. Você vai fazer, Paulo, coisas que nenhum homem fez. Poxa, se Deus botou Paulo lá em cima para ver, arrebatou Paulo, mostrou Paulo tudo isso, e deu a Paulo a condição de fazer tudo que fez, as cartas que ele escreveu, para nós, que é alimento, será que você não consegue vencer esse problema? Será que você está tão envolvido com esse problema, na sua mente não tem espaço para que buscar as coisas do alto? Então, o que Deus quer é que a gente sente, relaxe, e viva somente da palavra, porque ela não pode voltar vazia. Ela tem vida. Jesus virou e repreendeu a febre da sogra de Pedro. Você repreende uma febre? Febre tem vida? Tem ou não tem? Mas ele repreendeu. Ele estava... Você acha? Então tem coisa que eu não sei. Porque se ele repreendeu uma febre, é porque alguma coisa tinha vida por trás dessa febre. Entendeu isso? Tem coisa que a gente não consegue. Jesus vira para uma figueira, né? Nós estamos conversando aí com o irmão aí sobre isso. Uma figueira, ele olha, ela não dá fruta, ele diz para que ela secasse. E a Bíblia diz que ela secou até as raízes. O que ele falou para ela? Para ela secar. E ela secou. O que saiu daí? Veneno? Não, ele só... Que poder é esse? Aí o outro chega assim, basta uma palavra, e o meu servo será curado. Aí ele dá uma palavra, vá, seu servo está curado. Que horas que ele foi curado? Exatamente a hora que Jesus disse. O que é isso? Aí você vai lá na Bíblia Sagrada, diz que a palavra de Salmo 147:15, que a palavra de Deus corre velozmente sobre a face da terra. Aí eu oro aqui, alguém fica curado em Tóquio. Que doideira. Então tem muito poder, irmãos, no nosso meio. Tem muito poder no nosso meio. Por isso que ele vem lá para Colossenses e diz, mantenham o pensamento nas coisas do alto. Tira o foco do problema e olha para cima. E descansa. O que está escrito depois? Essa visão não foi para encher o ego de Paulo, né, que eu estou acrescentando. Foi para blindar o espírito dele. Essa reunião nossa aqui hoje
É para blindar o seu espírito contra qualquer cilada do diabo. Até porque Jesus veio para destruir as obras do diabo. Então, se você está sendo acharcado por problemas, por dificuldades, o que Deus está ensinando para nós aqui? Eu não estou falando nenhuma experiência minha, eu estou falando da palavra. Só estou falando aqui da palavra, sim ou não? Me corrija, pastores. Só palavra que eu estou falando? Só palavra. Então, se ele está dizendo que eu tenho que olhar para o alto, para as coisas de Deus, quando vier o problema, eu tenho que pegar aquele problema, encaixá-lo dentro de um versículo e descansar. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. E aí está escrito aí, quem tem visão do céu, não negocia com o propósito da terra. É o fim. É a plataforma do início. Terminou. A última palavra de Deus. Vai morrer, ele diz, saciá-lo-ei com longevidade. Bem, glória a Deus. Então eu não vou negociar com os propósitos da terra, porque a terra jaz no maligno. Eu vou negociar com as coisas do céu. O que Deus diz sobre isso? Que as portas estarão abertas de contínuo, nem de dia, nem de noite se fecharão. Palavra. Agora é preciso esse equilíbrio. E como é que eu consigo esse equilíbrio? Ouvindo. 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 Por que é pregação? Bater, bater, bater até entrar. Entra aqui e dorme aqui. Por isso que é pregação. Prega, 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 prega. Por isso que tem culto, GP, oração. Por isso que a igreja está aberta. Para quê? Para que cada vez mais você brilhe, brilhe, brilhe até ser dia perfeito. Pastor, e os problemas? Você acabou de ouvir aqui que ele tinha um espinho. Vamos ler o outro bloco? Paulo ganhou um espinho, mas ainda assim, ele tinha um problema, gente. Tinha. Aí ele pediu a Deus 3 vezes para Deus tirar esse problema dele, não foi? O que Deus respondeu? Lê aí. 2 Coríntios 12, 9, o que Deus respondeu? A minha graça é suficiente para você. E olha que era Paulo, exatamente. A minha graça. Então, mas para aí, pastor. Eu estou com uma doença grave, eu estou com um problema. O que Deus está dizendo? A minha graça te basta. Mas, pastor, então eu estou condenado. Vou ficar só com a graça. Eu não quero mais nada na terra, só quero a graça. Porque com graça eu sou salvo, liberto, curado. Por isso que ele disse, ô Paulo, esquece esse espinho, meu filho. Olha para o alto. Quer ver? Olha para o alto. Nenhum mal te sucederá. Te coloco no alto, retiro. 1000 cairão ao teu lado. 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Vou saciar você com longo. Quer mais? Eu te cerco com muralhas. Dou ordem aos meus anjos a teu favor. Se você ordenar, como Moisés disse, Senhor, o que eu faço? Ô, meu filho, diga o povo que marche. Que vá em frente. Mas e o mar? Meu filho, usa o cajado, usa que o mar abriu. Abriu. Então o que Paulo está ensinando para a gente? O que o Espírito Santo está nos orientando? Tira os olhos do problema e coloca em mim. Porque o resto é comigo. É isso que ele está ensinando. Porque no mundo nós teremos, não estamos livres delas. Não adianta você querer escapar. Todo mundo aqui tem problema. Eu creio, eu tenho certeza disso. Estou errado? Estou errado? Cada um dentro do seu quadrado, como dizem aí fora. Mas cada um tem uma situação. Não tem como correr. Aí Deus está dizendo para você, se coloca num outro nível. Olha para as coisas do alto e não para o problema. Porque
as outras coisas vos serão acrescentadas. Você crê nisso? Então, essa palavra de hoje é para a gente começar a ter os olhos espirituais, como o próprio Paulo orou, abre os olhos espirituais do teu povo. Para quê? Porque eles não olhem para as circunstâncias e olhem para mim. Deus. Tem um louvor antigo, não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, o seu grande amor, não me guio por vista, alegre estou. Alegre? Alegre. Olha o que está escrito em Tiago 1, 2 e 3, lê para mim. Não está? Ué, tem que estar. Tiago não está aí, coitado. Eu vou ler para você. Tiago 1, 2 e 3 diz assim: a prova da fé produz perseverança. Eu não vou desistir, porque o espinho não era o fim, era a plataforma da graça. Essa doença não é o fim, é a plataforma da graça. Esse problema financeiro não é o fim, é a plataforma da graça. Mas é preciso você ter entendimento e conhecimento para se segurar nisso. A gente toma baque, chora, fica deprimido, angustiado, mas eu não posso permanecer nisso, eu tenho que sair. Pode demorar 3, 4 dias, uma semana, mas eu tenho que sair disso e lembrar do que Deus disse e deixar Ele resolver. Porque se pudesse eu resolver, eu já teria resolvido. Vamos para outro bloco. Vocês esqueceram de botar meu cronômetro para rodar aí, tá? Vou começar agora. Qual é o outro bloco? E Paulo ainda disse, vamos ver o que Paulo ainda disse. Irmãos, estou falando de Paulo, que apanhou, coitadinho. E eu não queria estar na pele dele, de jeito não queria. Alguém queria aqui? Porque ele passou. Então vamos ver aí, Romanos 8:31, o que ele diz? Se Deus é por nós, fala aí para mim, quem será? A doença, pastor, é? Ele mesmo disse, nem doença, nem fome, nem dor, o que pode nos separar do amor de Cristo? Porque ele viu. Você não está vendo, mas Jesus disse, bem-aventurado aquele que não viu e creu. Eu espero que você esteja crendo. Porque não foi à toa que Deus levou Paulo lá para cima. Não levou João lá para cima. Para que eles vissem a grandeza que a gente não consegue ver e entender. Então tem que ser mesmo por fé, aquilo que eu não vejo, mas tenho certeza. Então eu não tenho que me preocupar com o problema, eu tenho que me preocupar em buscar a minha certeza. E como é que eu fortifico a minha certeza? A fé vem pelo ouvir e ouvir. Não é só aqui, que aqui, ou então sai por aqui também. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Está aqui. Se Deus é por nós. Isso não é frase de efeito, é convicção de quem já apanhou, sangrou e venceu. Você entendeu isso aqui? Que Deus me deu para escrever para você? Lá quando eu estava lá dentro do céu, ele disse, olha, é convicção de quem apanhou, sangrou, fala alto, e venceu. Glória a Deus. Glória a Deus. Então não está tudo perdido, pastor? Pô, então vou ter que repetir tudo de novo. Porque Deus só está dizendo até agora que você venceu. Sim ou não? Próximo bloco. Lê para mim. Foi apedrejado. O cara teimoso. Você sabe o que é ser apedrejado? Graças a Deus não, pastor. O cidadão foi apedrejado. Devia estar com tudo inchado. Atos 14, 19 e 20, lê aí. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou
no lugar que tinham apedrejado ele. Da onde saiu essa confiança, Ria? Você está entendendo? Os caras tentaram matar o cara. O cara levanta todo arrebentado e volta para o lugar onde apedrejaram ele. É muita ser. É isso que eu quero que você entenda hoje. Não é o problema. Eles sabiam que ninguém poderia matá-lo. Um dia Jesus chegou para Pedro e disse assim: Pedro, um dia vão levar você para um lado e para o outro. Vão trocar a tua roupa. Pedro está ligado. Você vai querer ir para um lugar, vão te levar para outro. Quando que acontece isso? Fala alto, quem falou aí? Falou certo. Na velhice. Fica aqui. Vamos trocar a roupa. Agora você vai ficar na casa do fulano. Na casa do Beltrano. É assim ou não é? Aí Jesus falou assim: Pedro, um dia vão trocar tua roupa, vão te levar para onde você não quer. Entendeu, Pedro? Aí o Pedro, captei a mensagem, meu mestre. Aí chegou um dia que ele é preso, sim ou não? Decretam a morte dele para o dia seguinte, botam 4 quartetos de soldados tomando conta dele, botam algema nele, no pé e na mão, jogam ele na prisão mais complicada que tinha para sair. O que ele faz? Quem sabe? Se você chegasse lá, Pedro, vem cá, acorda aí. Fala aqui para a Rede Ministério Palavra e Vida. Por que você dorme, sabendo que você vai morrer amanhã? Porque eu presto atenção na palavra, meu filho. Você prestou atenção? Jesus disse que trocariam minha roupa, me levariam para um lado e para o outro. Não aconteceu isso ainda. Mas eles vão te matar amanhã. Daqui a pouco você vai ver, deixa eu dormir. O que acontece? Entra lá o quê? Um anjo. E acorda ele. Pedro, vambora, meu filho. Bora, bota a capa. É. Me arrumar, né? Vambora, bota sandália. Bora. Passa pelos soldados. Ninguém vê. Aí as portas se abrem. Aí tem um portão grandão, fechado com aquela chave desse tamanho de ferro. Virou eletrônico. Pim, pum. Lá foi Pedro embora. Vocês não vão me prender, não? Eu estou indo embora. Eu já estou indo, hein? Se está isso na Bíblia, isso é para... A doença não pode prender. O problema financeiro não pode prender. A angústia não pode prender. Esse problema que você está vivendo não pode prender. Porque as correntes vão se quebrar. O anjo vai lá e vai te tirar. Estou entendendo. Apedrejado? Não está aí também, não? Até pensarem que estava morto, mas voltou para o mesmo lugar. Chamado não se abandona por causa... Eu vou dar um tempo, pastor, estou passando problema. Vou dar um tempo, estou passando muita dificuldade. Eu não vou à igreja não, porque eu estou espirrando. Paulo foi preso, mas cantou até a terra tremer. Como é que é isso? Mostra aí para a gente. Atos 16, 25, 26. Por volta da meia-noite. Esse Paulo que nós estamos falando. Paulo e Silas estavam orando, cantando hinos a Deus. Aqui, deixa eu falar uma coisa que vocês não sabem. Se vocês forem estudar, Paulo estava com esgoto até o joelho. Será que tinha rato? Tinha saneamento básico naquela época? O que tem hoje aqui? Barata? Lacraia? Sei lá o que tinha naquela podridão. E o cheiro? Tinha tratamento de esgoto, pastor? Tinha? Não, tinha aquilo mesmo que você está pensando lá. E ele com água até o joelho. Água não. Até aqui, o cheiro. E as pessoas que estavam morrendo lá dentro? Com tifo. O cheiro.
Aí está Paulo fazendo o quê mesmo? Orando. Imagina lá. Algemas, aquelas correntes, né? Nas pernas, nas mãos, e eles Mas como Deus diz que tem coisa que a gente não vê e não sabe, o louvor dele fez tremer o céu. Não toqueis nos meus ungidos. E treme a cadeia. Bem, estou solto. Agindo eu. Correntes não impediram o louvor. Ele transformou a cela. Vou transformar o meu problema, então, pastor Sérgio, em altar. Em vez de eu ficar reclamando, murmurando, pedindo, eu vou parar de reclamar, murmurar e pedir, e vou começar a glorificar, a exaltar. Irmão, está na Bíblia, meu. Só que a gente faz ao contrário. E eu me incluo também nisso, eu faço também. Só que Deus está ensinando para a gente. É para transformar esse problema em altar. Só isso. Aí o Salmo 42:5 ainda, você devia estar falando aí agora, eu ainda vou louvar a Deus. Pastor, é hoje ainda aqui. Deixem estar no louvor, que eu vou glorificar em cima desse... Eu vou dançar em cima desse espinho na carne. Por quê? Porque eu não estou nem aí para Ele. Porque a grandeza de Deus é inescrutável. Deus está me revelando hoje as coisas que eu não sei. Coisas grandes. Clama a mim, responde-te-ei. Coisas grandes e ocultas que você não sabe. Você não orou em casa pedindo uma resposta? Deus está te dando. Próximo bloco. Paulo naufragou, mas se levantou como líder. Às vezes a gente acha que acabou, as circunstâncias todas contra nós. Acabou, chega, não tem mais jeito. Aí Deus ainda te levanta como líder. Vamos ver Atos 27, 22 a 25. Resumido aqui, eu resumi, vai. O que é que ele falou? No meio de uma tempestade, o navio afundando. O que é que ele falou? Ânimo, é para você. Ânimo! Nenhuma vida se perderá de vocês. Oh, glória. Meu irmão, se você entendeu, para bom entendedor, um pingo é letra. Eu vou repetir. Nenhuma vida se perderá de vocês. Então, mesmo prisioneiro, foi quem deu direção no caos. A voz de Deus não se cala por causa da tempestade. Próximo bloco. Gostaram desse sistema? Deixa eu ver. Levanta a mão quem gostou. Ih, glória a Deus. Teve gente que não gostou, e agora? Mas vamos lá. Paulo foi picado por uma, mas sacudiu e seguiu. O cara sabia muito, né? Irmãos, não era uma lagartixa, não, viu? Era uma serpente que matava. Que esse sujeito sabe, ou sabia. Mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sofreu mal algum. Porque ele estava vivendo um propósito. Vai lá meter o dedo numa cobra lá no Jardim Zoológico, lá, ou qualquer lugar que você for, aí cair no mato aí, para ver se tu não vai dançar feio. Mas tinha o quê? Tem que viver em propósito. Senhor, me cura para eu poder te servir. Senhor, me dá condição financeira para eu ajudar a tua casa. Para estender as tendas, aumentar as tendas. Para que o pastor possa fazer isso, fazer aquilo. Até coisa que ele não sabe, dá a ele condição para ele fazer. Me usa. Me usa. O que eu não estou fazendo para o Senhor? Faça com que eu faça. Todos esperavam que ele morresse. Ele nem comentou o ataque, sacudiu e seguiu. Irmãos, nem comentou.
Será que você não comenta que você é isso, que você não tem aquilo, que falta isso, que falta aquilo? Ó vida, ó dor. Deus está ensinando para a gente. É tão grande o poder que tem diante de você, que é só você chamar um anjo. Como é que eu chamo um anjo, pastor? Anjo, vem cá? Não faço não. Através da palavra. Quando você cita a palavra, o céu se liga. Porque os anjos só ouvem e obedecem a voz de quem? De Deus, a sua não, tá? Eu quero que um anjo venha aqui. Esquece isso aí não é de Deus, não. Senhor Deus, eu te apresento a minha causa, justifica a minha situação, como está escrito lá na palavra de Deus. Aí o Senhor dará ordem aos seus, vai lá e supra as necessidades dele em glória. Entenderam isso? Então está aqui. Então não é para ficar comentando, é para falar com Deus. Lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Deu para aprender alguma coisa? Vai murmurar? Vai reclamar? Vai buscar as coisas do alto? Os segredos insondáveis? Vai clamar a Deus, porque se clamar, Ele revela coisas que você não sabe, ocultas que você não sabe. Então, vamos mudar de vida. Vamos viver com um propósito. Se o Senhor me trouxe até aqui, o Senhor vai continuar me ajudando. Até aqui, nos ajudou o Senhor. Você está vivo? Se morreu, aí acabou. Mas você está vivo? Então, meu irmão, tem esperança em Deus. É nele que você tem que se agarrar. É na palavra que você tem que se agarrar. E não larga. Vai vir muita coisa. Não vai dar certo. Você vai morrer. E fulano disse. E fulano falou, e não sei o quê, e não viu o outro, não viu aquele lá, e não sei o quê, e está tudo, a situação financeira está assim, está. Se está escrito, eu creio. Pega a palavra, pega um versículo que fala contigo, e apresenta para Deus. O Senhor disse isso. Pastor, não posso fazer isso para Deus. Não, não. Ele só falou assim para você. Entrai na minha sala, diante do meu trono, com ousadia. O Senhor falou isso aqui, ó. E fica quieto. O Senhor não falou? Ele vai dizer lá, falei. Então eu vou sentar aqui e vou esperar no Senhor. Alguma coisa vai acontecer. Não é no teu tempo, é no tempo dele. Amém? Fica de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Comam e bebam da palavra. Chega em casa, vai ter uma tentação, está lá no YouTube, no aplicativo da igreja. O aplicativo da igreja, irmãos, é tão rico, quase ninguém entra. Tem para mais de 1000 cultos meus. Mais de 1000. Você pode ouvir o dia inteiro. Está trabalhando, está ouvindo a palavra. Ouvindo a palavra. Porque aqui nessa igreja só prega a palavra. Ninguém fala de nada aqui, de política, de mim. Não, tudo passa. Estou falando da palavra. Céus e terras passarão. Mas as minhas palavras, ele disse, não hão de passar. Então é a palavra. Palavra que é vida. Amém? Feche seus olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus, eu entrego cada filho teu que está aqui. Coloco-os diante dos teus olhos, que são chamas de fogo. E peço ao Senhor agora, Pai, como ministro da tua palavra, que o Senhor venha dar a eles sabedoria. Sabedoria que vem do alto, Jesus. Não humana, mas a tua sabedoria. Para que eles possam olhar as circunstâncias e acreditarem em Ti. Confiarem em Ti, Pai. O Senhor não levou Pedro nem João arrebatados à toa, para que eles fossem dar um passeio no céu. O Senhor quis que eles dessem grandes testemunhos. E nós, Pai, bebemos e comemos desses testemunhos, que são as cartas, que são as escrituras sagradas, Pai, do Gênesis a Apocalipse, o alimento que o Senhor nos deu. Então, meu Pai, eu entrego cada um nos teus braços, diante dos teus olhos, que são chamas de fogo. Eu entrego tudo nas tuas mãos, te dando graças em nome de Jesus.
Quem disse que acabou?